Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação! Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula sobre ética e multicultura corporativa, aspectos multiculturais do povo brasileiro, da sua formação, da sua identidade. Então, gente, vamos aqui dar um início, vamos continuar aqui, chegar aqui diante, não tem problema, vamos chegar no ponto certo da aula. Atenção, atenção, querido aluno, atenção, querida aluna, vamos chegando agora, isso, vem comigo. Empresa multicultural. Eu só quis começar ali para a gente ter toda a noção do todo, do que nós conversamos sobre a contribuição do negro, do índio, do branco, dos povos que migraram ao Brasil, onde se instalaram no Brasil, como eles criaram cultura no Brasil e como essa cultura se expressou em diversas culturas, no Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. E agora vamos conversar sobre empresa multicultural. Lembra do recado inicial? A empresa é um microsistema que é um recorte do macrosistema da sociedade. Ela deve ter o rosto da sociedade, ou seja, deve refletir no seu pequeno mundo o grande mundo que está ao seu redor, tá bom? Turma, vamos voltar para a nossa aula sobre ética empresarial, porque o respeito à multicultura está incluindo dentro da discussão sobre ética empresarial. Recordam o que é ética empresarial, beneditinos do Piauí? São os valores morais e éticos de uma empresa dentro do seu ramo de atuação e também diante de seus clientes e concorrentes. Então, olha só. A ética empresarial são os valores morais e éticos de uma empresa. A ética empresarial, ela é sistematizada numa empresa no código de ética ou código de conduta. Isso vocês já recordam. Recordam também que são 5 as dimensões da ética empresarial: a sustentabilidade, o aprendizado contínuo, a inovação, a governança corporativa. Para cada uma dessas temáticas, nós dedicamos uma aula sobre sustentabilidade, uma aula sobre tecnologia, inovação, aprendizado contínuo, governança corporativa. E hoje vamos abordar esse respeito à multicultura. É preciso respeitar a identidade do povo brasileiro. É por isso que existem cotas raciais nas universidades, uma ação afirmativa. A universidade brasileira não reflete a diversidade do povo brasileiro. Para refletir, foi preciso instalar uma ação afirmativa, uma cota racial e social, para que pessoas, certo, de minorias sociais, ou seja, grupos que são oprimidos, que estão em desvantagem, pudessem ter acesso a espaços que são frequentados pelos grupos majoritários, pelos grupos dominadores, tá bom? A empresa tem que estar atenta a essa multicultura. Turma, um dos aspectos relevantes para o desenvolvimento de políticas éticas é o respeito e incentivo à multicultura. Aqui mais uma vez, olha só. Eu coloco esses desenhos para que você, quando estiver no mercado de trabalho como técnico em secretariado, em ética e relações interpessoais, para que você observe se a sua empresa ela tem o rosto da sociedade brasileira. E se a cultura reflete a identidade
dos povos da humanidade. Hoje, pela manhã, antes de vir à aula, eu assisti um vídeo de crianças negras olhando para a Pequena Sereia, uma nova versão, pelo que me consta, perdão se eu estiver equivocado, uma nova versão da Pequena Sereia, da Ariel, que é negra. E esse vídeo coloca a reação das crianças negras, das meninas negras, ao verem a Ariel, uma sereia negra. E a reação é comovente, porque muitas vezes nós não percebemos que alguns grupos não são representados em nossa produção cultural. Então, olha só que interessante, uma criança falava, mãe, vem cá, ela é marrom como eu, mãe, ela tem a minha cor. Isso é emocionante, porque nós estamos dando visibilidade a grupos que são oprimidos. Alguns filmes da Marvel, a franquia do Homem-Aranha do Tom Holland, que também, não é, adapta os seus personagens para algumas etnias que geralmente não são contempladas em filmes de super-heróis, porque o super-herói tem que ser branco, certo? Tem que ser loiro, de olhos azuis, tem que ser norte-americano ou europeu. Então, essa questão da identidade, de respeitar a multicultura, de dar voz, vez, visibilidade a grupos oprimidos, ela deve se refletir nas empresas, tornando a empresa uma empresa multicultural, que é uma empresa que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. A empresa multicultural, ela vem para contestar a empresa não multicultural, que é uma entidade que até pode conter culturas diversificadas, mas mantém uma gestão uniforme e excludente. Certa vez eu estava na década de 90, mas não mudou muita coisa. Meu avô pediu que eu fosse sacar um dinheiro num banco, não digo o nome do banco, está bem? E eu demorei um tempo na fila e eu fiquei observando os funcionários do banco. Isso aqui é anos 90, mas não mudou muita coisa. E eu olhava e eu percebia que os engravatados, né, os funcionários do banco, eram todos brancos. E eu olhava para um lado, para o outro, e não via negros trabalhando no banco. Ou melhor, eu vi negros fazendo serviços gerais. Era uma instituição bancária financeira que não contemplava a diversidade. Por quê? Porque não admitia funcionários negros em cargos de médio e alto escalão, somente de baixo escalão. Mais uma vez, em Natal, no aeroporto de Natal, eu estava esperando um voo, já no começo do século XXI, 2002, 2003, mais ou menos. E enquanto eu esperava meu voo, eu observava o desembarque de algumas aeronaves. A maior parte das companhias aéreas daquela época, e acho que não mudou muita coisa hoje em dia, quando desciam as comissárias de bordo, e os comissários de bordo e os pilotos eram todos brancos. Professor, nada a ver. Observe bem, eram todos brancos. Será que não há no Brasil nenhum negro ou índio mestiço competente o suficiente para ser um comissário de bordo ou uma comissária de bordo? Então, são exemplos de empresas não multiculturais. Até admite, certo, a entrada de um funcionário de outra etnia, de outra cultura, mas a gestão é uniforme e excludente. Eu estava assistindo num canal de televisão, também não digo o nome, era um show de humor.
Nós sabemos que o humor nordestino, e principalmente o cearense, é muito diferente do humor da região sudeste. A região sudeste criou uma identidade do humor stand-up, que é um humorista contando situações engraçadas envolvendo, envolvendo a sua pessoa, outras pessoas. Então, nesse concurso de humor, o júri era formado basicamente por paulistas, cuja identidade de humor era o stand-up. Toda vez que havia uma disputa entre um comediante stand-up e um comediante nordestino ou cearense, o comediante stand-up vencia. E uma das juradas, ela disse abertamente: eu não gosto do humor feito no Nordeste e no Ceará. Isso também reflete uma visão de mundo superior. A minha cultura, minha produção cultural da minha região, da minha cidade, é superior à cultura, à região do outro. Mais um exemplo para vocês verem como a multiculturalidade não é aceita no Brasil. Canal esportivo de televisão da TV paga no Brasil. Era um programa, era uma mesa redonda diferente, segundo eles, que tinha um historiador gaúcho, uma ex-atriz da Globo e um escritor, um colunista, o Chico Sá, um colunista que é identificado com a região Nordeste porque ele próprio é cearense. Então, querido aluno, querida aluna, o Chico Sá, a proposta do programa, pelo que eu percebi, é ser um programa informal, não é? Um programa que refletisse o Brasil inteiro. O que acontecia? Toda vez que o Chico Sá, ele tentava fazer, não é? Tentava descontrair o ambiente com a expressão nordestina, com a história da cultura nordestina, o historiador gaúcho, que tem um canal no YouTube, né, muito famoso, ele questionava: lá vem tu com essas histórias do Nordeste de novo. Lá vem você com essa história do Ceará de novo, essas histórias do Ceará. Já não aguentamos mais. Visão superior de uma região para outra. Não respeitou a multiculturalidade. Só era engraçado ele, só era importante ele. A cultura nordestina inferior. Mais um exemplo com o professor Marciano. Para vocês entenderem como o Brasil precisa avançar. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu cursava uma faculdade privada no Rio de Janeiro. Também não digo o nome. Bom, no meu primeiro dia de aula, uma professora passou um trabalho em grupo. E quando no início da aula eu me apresentei, que eu era de Fortaleza, do Ceará, estava morando no Rio a trabalho, etc. e tal. Bom, ninguém quis fazer, né, ninguém me convidou para grupo nenhum. O nordestino, ninguém convidou. Não convidaram. Todos os grupos foram se constituindo, se formando, e eu não conseguia ingressar em nenhum grupo. A professora percebeu e ela me disse: Marciano, entra no grupo tal. Quando eu coloquei minha carteira para sentar com minhas colegas de faculdade, elas praticamente não abriram a roda para que eu ingressasse. Não abriram a roda. E elas dividiram um texto, que o trabalho consistia num texto que seria apresentado no dia seguinte, na aula, certo, da professora. E elas dividiram um texto entre partes iguais e não me deram nenhuma parte do texto. Professor, é coincidência? Muita coincidência. O único nordestino está sendo excluído dos grupos da faculdade. Pois bem, quem me conhece sabe que quando eu caio para cima. Eu não me abalo com desafios, eu não me abalo com problemas, e muito menos com preconceito regional. Porque eu sei combater essas coisas com o meu valor, com o meu conhecimento, com a minha capacidade. O que foi que eu fiz?
Pensei assim, já que ninguém vai me dar trecho nenhum desse artigo, eu vou estudar o artigo inteiro. O artigo tinha umas 25 páginas. Cheguei em casa a noite inteira estudando o artigo. Pontos principais, questionamentos. Eu fiz uma síntese do artigo, dominei o artigo mentalmente. Para você que está me assistindo, se vença pela garra. Garra. Sem garra, ninguém vence. Técnico secretariado, sem garra, ninguém vence. Você vai encontrar desafios na vida. Você vai encontrar problemas, gente preconceituosa, gente ruim. Garra, garra, força, motivação dentro de você. No outro dia, cheguei na faculdade. Começaram as apresentações em grupo. Chegou a vez do meu grupo. As meninas, o grupo se levantou e não me chamou. Aí eu fui mesmo assim, eu fiquei aqui no cantinho. Elas estavam apresentando, eu fiquei aqui no cantinho esperando. Elas não davam oportunidade para eu falar, o grupo. Não davam. Eu aqui no cantinho, aí uma falava, o outro falava, esse falava, outro falava, papapá, 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 eu aqui. Aí elas terminaram a apresentação do grupo. Quando terminaram a apresentação do grupo, a professora percebeu que eu não tinha falado. Aí a professora disse, professora maravilhosa, né? Ela disse assim, aluno Marciano, você tem algo a dizer? Eu disse, tenho, professora, tenho algo a dizer. Pois você tem todo o tempo que você precisar. Aí eu fiz um resumo do artigo, uma síntese, ideia central, ideias principais, questionamentos, orientação prática, teórica. Um show. O meu grupo tirou 10 por causa da minha apresentação. Aí, meu filho, depois que eu sentei no meu banquinho, todo mundo juntou a cadeira para ficar do meu lado. Perceberam? Aquele que era rejeitado tornou-se valorizado. Garra! Força de vontade. Se te entregam limão, faça uma limonada, né? O Luiz Eduardo falou palestra motivacional. Mais ou menos isso, né? É uma história de vida minha para contar. A vida não é fácil. E ela também não é fácil se, por exemplo, você for uma pessoa negra. Não é fácil, tá? Depois que dominar, peguei o esquema. Né, Luiz Eduardo? Então, gente, a vida não é fácil. A vida é difícil. E para vencer, muita força de vontade, disposição também, porque o preconceito de diversas formas está aí na sociedade brasileira. O preconceito está aí, não vê quem não quer. Preconceito racial, preconceito cultural, preconceito linguístico, preconceito regional, está cheio. E vocês, alunos técnicos em secretariado, vocês precisam levar para as empresas onde forem trabalhar a mensagem multicultural, tá certo? Hoje eu continuo sendo uma pessoa ainda com muita garra, muita força de vontade. Quem me conhece sabe disso. Emanuela, Rafaela, Severino, Thaís, Rayane e a mediadora, minha amiga, professora Silvia Oliveira. Aquele abraço, turma. Com relação à empresa não multicultural, vocês lembram daquele estudo de caso, naquela aula, sobre as 5 dimensões da ética espiritual? Lembram daquele excelente profissional que não recebeu uma promoção numa empresa alemã porque não possuía afinidade cultural com a organização? Lembram dessa história? Que nós tratamos numa aula no mês de agosto, se não me engano? Turma, a multiculturalidade ela não foi respeitada naquele episódio. Os alto-executivos alemães da empresa, eles disseram, olha, esse brasileiro não pode ter um cargo de chefia porque ele não compreendeu a cultura alemã. Só que a empresa alemã estava em solo brasileiro. Eles não compreenderam a cultura brasileira, né? Fecharam-se entre si, tá bom? Por isso que é importante o respeito à multiculturalidade, tá bom? O respeito é fundamental. Turma,
Nós aprendemos na aula passada, certo, sobre gestão inclusiva, nós aprendemos que a gestão inclusiva, ela tem como objetivo a diversidade e a inclusão social. O objetivo da gestão inclusiva é a diversidade e a inclusão social. O que é inclusão? Exclusão. Eu não quero os diferentes convivendo comigo, mas eles podem estar à margem, nos observando. O que é segregação? Nós não queremos contato algum com os diferentes e queremos que eles fiquem naquele cantinho ali, isolados, sem nenhum contato conosco. Nós temos a integração. O que é a integração? Eu levo para dentro do meu grupo de iguais os diferentes, mas eu não me misturo com eles. O Brasil foi um país em que houve essa mistura. A gestão inclusiva, ela traz os diferentes para atuar dentro do ambiente, tá bom? Ela traz esses diferentes para trabalhar dentro do ambiente. Isso é gestão inclusiva. Ela assegura que todos os grupos tenham espaço no ambiente de trabalho, garante igualdade de chances e oportunidades. E aprendemos também na aula passada que a gestão inclusiva, ela deve estar em conformidade com as ações afirmativas que são promovidas pelo Estado. Isso é gestão inclusiva. Isso aprendemos na aula passada. Hoje, nós aprendemos até agora que uma gestão inclusiva, ela também deve estar em conformidade com a multiculturalidade e também com ações afirmativas promovidas pelo Estado em prol da multiculturalidade. Essas ações afirmativas em prol da multiculturalidade são, por exemplo, as cotas raciais. Aliás, vocês recordam o conceito de ações afirmativas que estudamos na aula passada? Vamos recordar? Vem comigo, olha só. Ações afirmativas. Os funcionários e gestores das empresas precisam conhecer as políticas de ações afirmativas e os direitos relativos aos aspectos multiculturais e inclusivos. Por quê? Porque essas ações, elas influenciam as ações da própria empresa, pois a empresa deve seguir a legislação, a Constituição Federal e outras leis. A Constituição, por exemplo, ela afirma a igualdade entre todos os cidadãos brasileiros, sem distinção alguma. E a legislação propõe, por exemplo, a lei do racismo contra, não é, iniciativas racistas na sociedade. E esse conhecimento, ele também é necessário para a formação do cidadão. Pois quando o cidadão entende, conhece sobre a multiculturalidade e sobre os aspectos multiculturais, inclusivos e as políticas de ação afirmativa, ele pode contribuir para uma sociedade melhor. Turma, ações afirmativas. Abraço carinhoso, Sânia Macedo, bom dia. São ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdades sociais. Então, ações afirmativas, elas estão direcionadas às minorias. Criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos que são oprimidos ou sofrem com as sequelas do passado de opressão. Por exemplo, um exemplo de ação afirmativa que vocês devem conhecer e que as empresas devem conhecer. O sistema de cotas sociais e raciais implementado nos concursos de admissão nas universidades brasileiras. Cotas sim, cotas agora,
cotas enquanto forem necessárias. Por quê? Porque a população pobre, ela não teve acesso a um sistema educacional com a mesma qualidade da população rica. A população rica, ela frequenta as melhores escolas e mais caras escolas da região. A população pobre, ela frequenta escolas com bons professores, mas que não apresenta a estrutura de uma escola particular, de uma escola privada. Além disso, se você for pobre e for negro, é duplamente oprimido, porque a população negra no Brasil, desde a época da abolição da escravatura, foi colocada à marginalidade. O Brasil não permitiu o surgimento de uma classe média negra no país. Quando o Brasil precisou de mão de obra para continuar a sua produção agrícola, após a libertação dos escravos, após o término do trabalho gratuito escravo, o Brasil trouxe imigrantes portugueses, alemães, italianos, trouxe gente de fora branca para trabalhar na lavoura, para não pagar salário para os negros trabalharem na lavoura. Os negros ficaram marginalizados, tá bom? A lei do racismo, a lei 771689, é um exemplo de ação afirmativa também. Turma, vamos olhar um pouco dessas ações afirmativas, conhecer um pouco. Olha só. Primeiro, a lei 12711/2012. A lei de cotas sociais e raciais, que é a lei de cotas para o ensino superior. Olha o que ela diz no artigo 1º. As instituições federais de educação vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação. Então, há uma reserva de vagas para os cursos de graduação e essa reserva é por curso e por turno. Por exemplo, se tem pedagogia, certo? E tem pedagogia, e o curso tem de manhã, à tarde e à noite, a reserva tem que contemplar os 3 cursos. Não é só assim, nós temos 6 vagas de cota social e racial para a pedagogia de manhã, mas não tem à tarde e à noite. Não. A oferta tem que acontecer nos 3 turnos, tá bom? E no curso, tá certo? No mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, pelo menos metade das vagas da universidade pública são destinadas a alunos que estudaram em escolas públicas. Basicamente, o meu público aqui, não é? De Alagoinha, Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel Zé Dias, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura, Isaías Coelho, gente linda, maravilhosa de Coronel Zé Dias, de Betânia do Piauí, de Paquetá, tá bom? Pelo menos 50% das vagas são destinadas a alunos de escolas públicas. Mas olha só, no preenchimento das vagas, deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, por pessoa. Tá bom? Vejam só, num total de 100 vagas numa universidade, 50 vai para a escola pública. Dessas 50, 25 vagas para as pessoas das famílias que recebem até 1,5 salário mínimo, tá bom? Percebem? Uma ação afirmativa dentro de outra ação afirmativa. Para as outras famílias com melhor poder aquisitivo, que recebem mais de 1,5 salário mínimo, as outras 25 vagas. Então, das 100 vagas, 50 para a escola pública. Só que a escola pública não tem só alunos de baixa renda, tem alunos de baixa renda e de uma certa renda, não é? Confortável. Então, dessas 50, 25 vagas abaixo de 1,5 salário mínimo
25 vagas acima de um salário mínimo e meio. Daqui a pouco vamos entender a última fileira. Ó. Dentro de cada faixa de renda, devem ser reservadas vagas a candidatos autodeclarados, pretos, pardos e indígenas, os PPI. Essas oportunidades entram na categoria de cotas raciais. Então, olha só, nós temos as cotas sociais, que diz respeito à escola pública e à renda, e temos também as cotas raciais. Como são calculadas essas cotas raciais? Olha só, em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º dessa lei serão preenchidas por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, nós já temos aí uma classificação, e pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição. O que isso quer dizer? Que essa divisão aqui, ela vai obedecer o que aponta o censo. Certo? Se o censo aponta que a maior parte das pessoas brasileiras é preto, parda ou indígena, a maior parte de vagas é dedicada para esse público. E 2 vagas para pessoas com deficiência, a proteção na legislação para pessoas com deficiência, e 10 os demais, né, a ampla concorrência, como dizia assim. Então, percebem? Esse cálculo aqui é uma tentativa de corrigir desigualdades sociais. Por quê? Ora, se 53% da população brasileira, 54%, é preto, parda ou indígena, por que a faculdade é branca? Pensa bem, a faculdade não reflete, ou não refletia, ou vai refletir, né, o rosto da sociedade. E é por isso, gente, a importância do censo do IBGE. Receba, né, o luva de pedreiro, receba o agente do censo do IBGE. Ele está trabalhando em prol de você, porque, de acordo com os resultados do IBGE, o próximo governo brasileiro, ele vai ter, certo? Ou mesmo se for reeleito, ele vai ter informações para poder definir as políticas públicas, inclusive políticas de cotas sociais e raciais, que são um cálculo matemático. Percebe? É um cálculo matemático. Nós sabemos que o acesso ao ensino superior, ele é por mérito, mas o Brasil não possibilita igualdades, né, para as pessoas, tá bom? E aqui temos ampla concorrência, 50 vagas, tá? Certo? São pessoas que estão na escola particular, e etc., renda superior, renda alta, assim por diante. Então, o Brasil precisa refletir na universidade a sua diversidade. E temos aqui a lei do racismo. Turma, esta lei estabelece punições para crimes relacionados à discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tá certo? No caso do racismo, alguns crimes que são previstos nessa lei são, olha só, impedir acesso a serviços públicos. É um crime. Tem uma punição prevista. Negar a contratação. Impedir acesso a cargos públicos. Acesso a serviço público. Você vai para um posto de saúde e você não é atendido porque você é negro. Crime. Cargos públicos. Você não vai ser contratado porque você é negro. Deixar de atender cliente, né, uma manicure não aceita uma cliente negra. Uma loja, né, uma loja em Fortaleza,
que tinha um código para pessoas que eram negras, não é? E assim por diante. Não se esqueça, gente. As minorias, elas são alvo de discriminação e preconceito. Ao punir esses crimes, o Estado protege os grupos minoritários. Semana passada, jogo do Flamengo. Um bando de macho que não tinham o que fazer, torcedores do Flamengo, eles estavam numa tomada ao vivo, né, de um canal de TV esportivo, e a repórter era mulher. E aquela animação típica de torcida, de estádio de futebol, ou arena de futebol. Um torcedor do Flamengo, ao término da reportagem, beijou o rosto da repórter e saiu correndo. Beijo não consentido, um assédio sexual. Ele foi preso. Muitas pessoas disseram, não, mas isso, não, gente, nossa, que exagero, gente, que exagero, o cara só deu um beijo no rosto. Se fosse a sua mulher, se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã, você gostaria que ela estivesse trabalhando e sendo assediada por um homem? Se sua irmã estivesse trabalhando como repórter esportiva e, de repente, uma pessoa com aquele trato grosso, bruto, tratasse sua mãe, sua esposa, namorada, noiva, ou irmã, ou prima, ou tia, colega, amiga. Ele foi punido e o episódio serviu como exemplo. Eu tenho certeza agora, que qualquer torcedor de futebol de qualquer time brasileiro vai pensar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes quando tentar assediar uma repórter esportiva que está trabalhando. Ao punir esses crimes, a gente começa a instaurar cultura, né? A cultura do respeito à mulher. Tá bom? Aldenora Lira, unidade escolar. Paulo Ferraz, de Capitão de Campos, terceira GRE. Ela é a mediadora. Abraço, minha querida. Salve, salve. Turma, no que diz respeito à homofobia. Gente, não há no Brasil uma lei específica contra a homofobia. Não existe uma lei contra a homofobia. Então, professor, quer dizer que as pessoas homoafetivas, elas estão desamparadas pela lei? Não. O problema é que nós temos um Congresso Nacional cristão e conservador que trata o homoafetivo como se fosse um sujeito pecador. E dificilmente o Congresso Nacional, com essa configuração atual, vai legislar sobre pautas que abordem a diversidade, como, por exemplo, a diversidade de gênero. Dificilmente qualquer lei de proteção aos homoafetivos será criada, voltada e aprovada no Congresso Nacional, pelo menos com essa configuração. Exatamente, Aldenora Lira, não há espaço para o preconceito. Muito bem. Diante dessa situação, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele decidiu que, enquanto não houver uma lei específica que aborde a homofobia, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas na lei do racismo. Então, essa lei do racismo aqui, ela também se aplica à homofobia. Então, olha só, você impedir o acesso de um serviço público a um homoafetivo, crime. Você negar a contratação de uma pessoa com capacidades por causa da sua identidade de gênero, crime. Você impedir acesso a cargos públicos. Por exemplo, uma pessoa é indicada a secretária de educação de tal cidade. Ela é transgênero. Aí não pode assumir porque é transgênero e nós somos conservadores e cristãos. Crime. Deixar de atender um cliente. Crime. Impedir acesso ao transporte público. Crime. E, gente, o povo brasileiro, o povo mesmo brasileiro,
ele não, né, é um povo que se indigna diante do preconceito. Infelizmente, aqueles que são preconceituosos, homofóbicos, eles têm mais força, gritam mais alto. Mas a população, certo? O povo mesmo, a gente percebe que começa a aceitar. E é bom que aceite. E é bom que nós amemos as pessoas pelo seu caráter, seu modo de ser, e não por identidade de gênero ou por cor, né, por etnia, cor da pele. Turma, quando um indivíduo LGBTQIA+, ele é agredido por palavras ou fisicamente por conta da sua orientação sexual, ele é protegido pelo artigo 20 da lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, crimes de homofobia resultam em, né, prisão de 1 a 3 anos e multa. Mais uma vez usando o mau exemplo que o futebol dá para a sociedade brasileira atual. Mau exemplo. O futebol é o ambiente mais tóxico da sociedade atual. E os fãs de futebol estão se tornando pessoas muito tóxicas, que não vale a pena nem chegar perto. Mas olha só. Quando as torcidas brasileiras vão acabar com os cantos homofóbicos? Quando? A pergunta fica no ar. Quando? A sociedade, ela está buscando, certo? Ela está buscando combater a homofobia. Em muitos estabelecimentos no Brasil, nós temos placas como essa. Aviso: é expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Há muitos estados que possuem leis estaduais que já abordam a homofobia. São Paulo tem lei contra a homofobia, o Paraná. Muitos estados já enquadram como crime, tá bom? Declarações homofóbicas são criminosas. Você pode ser enquadrado. Ai, mas o padre, ele estava num contexto de culto religioso. Ele tem que ser respeitado porque estava na homilia da missa. Não pode ser papa, pastor, padre, vigário, bispo, reverendo. Se na hora do culto deu declaração homofóbica, é crime sim. É crime. E tem que ser denunciado. Pela questão criminal, civil, legislação, e pela questão moral, religião é para pregar o amor. Jesus incluía, não excluía pessoas. Aliás, ele excluía, não gostava de andar com pessoas que eram muito religiosas, muito de igrejas, cheio de preconceito, fariseu não me toque, eu não quero misturar com esse e com aquele. Tá bom? Vamos lá, gente, continuando. Turma, a ética corporativa, ela deve ser construída segundo o multiculturalismo. O multiculturalismo, ele tem, não é? Princípios de justiça, equidade e isonomia. Esse ponto aqui da aula eu vou adiantar, porque nós já falamos sobre justiça, sobre equidade, sobre os princípios da isonomia, certo? Os iguais que são tratados como desiguais, tá bom? Vamos passar logo para a última parte, que são ações necessárias numa empresa para que ela se torne uma empresa multicultural. Então, veja só, temos algumas ações. As empresas devem ter políticas corporativas para minimizar segregações culturais ou étnico-raciais. Por exemplo, ação necessária. O termo necessário quer dizer que a empresa tem que investir nessas ações para que ela se configure uma empresa multicultural. Prever política multicultural nos códigos de conduta empresarial. Eu pesquisei vários e não encontrei o termo multiculturalidade.
de empresas que na primeira página falam em governança corporativa, ética empresarial, falam sobre tudo, mas não falam sobre a multiculturalidade. Eu não encontrei, certo? Um código de conduta que abordasse o assunto. Fala sobre cultura, mas a multicultura não encontrei. Elaborar políticas para o crescimento dos diversos profissionais. Ó. Crescimento dos profissionais. Não apenas a colocação profissional, mas o acesso ao conhecimento e possibilidade de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Por exemplo, cursos, palestras sobre diversidade nas empresas. É importante. É importante que a empresa promova espaços de formação sobre o assunto, tá bom? É uma ação necessária. Gerenciar e acompanhar as políticas internas inclusivas para ver se estão satisfeitas. Ó. Aquela etapa do código de conduta, lembra? Do monitorar. Monitorar. Não basta estar no papel as normas, né? As orientações éticas. É preciso verificar, monitorar se elas estão sendo efetivas, ou seja, estão sendo cumpridas. Bom, conhecer a legislação e buscar cumprir. Já mostrei agora há pouco, não é? Ó, Lei de Cotas Sociais e Raciais. Depois dessa aula, né, quem assistiu não vai ter mais nenhuma dúvida do porquê das cotas sociais e raciais, da lei do racismo e da lei contra a homofobia. Elaborar, implementar ou apoiar projetos sociais que sejam inclusivos, tá? A inclusão estar presente nesses projetos sociais. Divulgar nos relatórios e demonstrativos dados relacionados à inclusão social. Também é importante. Olha só, gente, maravilha! Cocal de telha, o Rafael, Israel, Gabriel, Jussiel, Kleber, Ruchelli, Caio Edson e a professora, minha amiga, Érica Visgueira. E Coronel Zé Dias, Emanuela, Rafaela Severino, Thaís, Rayane e a mediadora Silvia Oliveira, tá bom? Gente, aqui, ó, divulgar nos seus relatórios e demonstrativos dados relacionados à inclusão social, né, o balanço social da empresa. Quais são os esforços da empresa no que diz respeito à multiculturalidade, ao respeito à diversidade, à multicultura. E nós temos aqui alguns exemplos de projetos que visam a inclusão étnico-racial. Por exemplo, o portal Web Brasil Indígena é um projeto social e de inclusão digital que foi criado para promover a inclusão dos povos indígenas, né, no mundo digital. Ele gera conteúdo étnico e de mídia em todas as áreas. Sua meta é mostrar à sociedade o passado, presente e futuro dos indígenas brasileiros. Então, aqui, ó, que é um projeto que visa a inclusão étnico-racial. Ele está de acordo com o princípio, né, com a dimensão da multiculturalidade. Ó. Aqui eu tirei um print desse portal. Empresas de Xanxerê contratam mão de obra haitiana, 2014. 2014, aqui é o Haiti, passou por uma crise social e continua essa crise. 2014 ela estava numa situação complicada, ainda sofrendo os efeitos do terremoto que praticamente devastou o país. Houve uma saída enorme de haitianos para outros países em busca de emprego. Então, empresas de Santa Catarina ofereceram trabalho, aqui, Santa Catarina está aqui nesse X, tá bom? Para haitianos, tá bom? Né? Um projeto que visou a inclusão étnico-racial. Por quê? Porque não era apenas o emprego, também teria, olha só, aulas de português para ajudar na adaptação, moradia custeada pela empresa por um determinado momento, salário fixo, tá bom? E assim por diante. Eles teriam algumas benefícios, digamos assim, para trabalhar em Santa Catarina, certo? Esse é um exemplo de política de inclusão étnico-racial. Embora nós temos estudos mais recentes que questionam as empresas de Xanxerê
e chegam a afirmar que houve exploração da mão de obra haitiana. Estudos acadêmicos, está bem? Que questionam esse projeto aqui, que dizem, olha, não é bem assim, certo? Há uma exploração da mão de obra haitiana, tá certo? Continuando. Empresa Nova América contrata 130 índios para a usina de Carapó, Mato Grosso do Sul. A usina de Carapó é a primeira unidade do grupo Nova América a empregar mão de obra indígena. Foram contratados 130 trabalhadores da reserva Teicui, composta por 3.924 índios, Kaiowá e Guarani. Então aqui uma inclusão, não é? Mais uma vez, certo? Há questionamentos sobre esse projeto, tá bom? Porque coloca os indígenas num modo de produção que não é típico da sua cultura, né? A exploração e o extrativismo, digamos assim, essa exploração da natureza não faz parte da cultura indígena dessa forma como é colocado. Gente, nós temos benefícios, turma. Quando uma empresa ela adota um modelo multicultural, ela vai perceber benefícios, certo? Ocorrendo no seu meio. A coexistência, ao fomentar uma política de inclusão na organização, os conflitos são reduzidos, porque se propicia um clima laboral de trabalho de satisfação para os empregados. A coexistência diminui conflitos. Muitas vezes eu não gosto do outro porque eu não conheço o outro. Mas quando eu conheço e convivo, e há a coexistência, o conflito tende a diminuir. A criatividade, a diversidade atrai criatividade. Diversos pontos de vista somam quando é preciso resolver um problema. Quanto mais diversa, multicultural a sua empresa, mais pontos de vista diferentes haverá e, olha só, mais possibilidades de solução de problemas que possam ocorrer no ambiente da empresa, tá bom? Essa diversidade pode ser cultural, étnica, de gênero. Cada grupo contribuirá com sua experiência e perspectiva para propor soluções. Continuando, mais um benefício. Produtividade, ó, que é resultado dessa criatividade, ó. Com colaboradores multiculturais, haverá no ambiente uma maior quantidade de perspectivas e enfoques, auxiliando na resolução de problemas e gerando ideias inovadoras. E a reputação da empresa, turma, que é fundamental. Uma empresa multicultural, ela tem uma boa reputação na sociedade. Isso implica dizer que a sociedade vai vê-la, vai enxergá-la com outros olhos. Pode favorecer, inclusive, certo? Favorecer a venda de produtos ou serviços. Muitos clientes, muitas pessoas, eles gostam de consumir bens e serviços de empresas com responsabilidade social, empresas que têm boa reputação. E tem pessoas e clientes que rejeitam produtos, por exemplo, de uma empresa que emprega mão de obra escrava. E assim por diante, tá bom? Esses são os benefícios. E o recado final. Lembra do recado inicial? Agora o recado final. A coexistência de diversos grupos culturais no mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e representatividade. Porém, para alcançar resultados positivos, é preciso vencer alguns desafios. O conhecimento da legislação, políticas de recrutamento, prática da empatia e mentalidade aberta. Nossas referências para a aula de hoje são essas, também aquelas que apareceram no decorrer da aula. Nós temos tempo de fazer pelo menos umas 2 questões. Então vem comigo, olha só. Pessoal de Lagoinha, Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Beneditino, Cabeceira, Cocal de Telha, Coronel Zé Dias, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, pessoal lá de Capitão de Campos, lá da professora Aldenora Lira, povo lindo, maravilhoso, a Silvia Oliveira, a professora Érica Visgueira, turma, olha só.
Assinale a alternativa que contém o conceito de cultura popular. Então vamos lá. Letra A. Conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado período histórico. Aqui é o conceito científico. Aqui é o conceito científico de cultura. Letra B. Conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas? Pode ser. Pode ser a letra B, né? Classes dominadas são classes populares. É uma produção das classes populares dominadas. Pode ser. Vamos lá. Práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, produção e visão de mundo das elites? Não, aqui é a cultura erudita. Letra D. Conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares. Ela está mais completa. A letra D está mais completa, né, gente? Então, pode ser a letra B e pode ser a letra D, não é? Está mais completa. Bota aqui um certo na B, um certo na D. Para você que acertou, olha só. Aquele 10 com louvor! Pode comemorar! Mais uma. Uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possuía afinidade cultural com a organização, ela pode ser, essa empresa pode ser denominada multicultural ou não multicultural? Exatamente, turma. É uma empresa não multicultural, né? Afinal, uma empresa multicultural é a entidade que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais da sociedade, não é? Se ela não faz isso, ela é não multicultural. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Cocal de Telha acertou em cheio. Vou deixar essa para casa. Revisão. Hoje conversamos sobre a empresa ser um microsistema que deve refletir a sociedade, o macrosistema. Conversamos sobre multiculturalismo, os povos que formaram a identidade brasileira, a contribuição desses povos em cada região do Brasil, na região sul, região sudeste, região nordeste, centro-oeste e norte. Conversamos sobre o que é uma empresa multicultural, o que é uma empresa não multicultural, as ações necessárias para a implantação de uma gestão multicultural, projetos que visam a inclusão étnico-racial, benefícios de um modelo multicultural nas empresas. Luiz Eduardo falou que é Red Bull. Será que é Red Bull, Luiz Eduardo? Não é propaganda, mas poderia ser. Vamos dar continuidade ao tema de ética e multicultura corporativa na próxima aula. Espero que tenham apreciado. Um abraço carinhoso, salve, salve e tchau!